Podemos? 3, 2, 1. Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Muita gente quer fazer aquisição de um imóvel, seja um terreno, uma residência, apartamento geminado, uma casa mesmo, ou um imóvel comercial, mas não tem o dinheiro para tanto. E aí a alternativa seria um financiamento imobiliário. E por isso que existem correspondentes bancários como a solução. Eles têm contato com vários bancos e sem custo algum eles vão procurar a melhor oportunidade para você. Vão te mostrar todas as possibilidades e você escolhe aquela que cabe dentro do seu bolso. Por isso procure mais informações em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é construtor, incorporador, se você é engenheiro, arquiteto, dono de imobiliária ou corretor de imóveis, não importa. A área da construção civil, de uma forma geral, tem tributos específicos e precisam ser especialistas para que você não corra risco com o fisco. Então, para isso que existem empresas especializadas como a Masti, que há mais de uma década aí estão por aí se aperfeiçoando e acompanhando todos esses detalhes da questão da contabilidade da construção civil. Então você sabe todos os detalhes e entre em contato para mais informações em masticontábil.com.br. BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. A BR Condos não é só administradora de condomínios, tem uma série de soluções, inclusive muitas tecnológicas para você e para o seu condomínio. Você conhece tudo em brcondos.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia durante a semana, mas o seu local também para o seu almoço no domingo, com a família, com os amigos, com os parentes que vêm de fora, porque é um lugar muito especial. Logo ali na boca da subida ali do Morro do Mirante, do Zoo Botânico, você pode almoçar e depois desfrutar das áreas de lazer da nossa cidade. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa eu recebo mais uma vez o meu amigo da Masti Soluções Contábeis, Fábio Stoyanagel. Fábio, seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Morar. Obrigado pelo convite. Fábio, você na outra vez você já falou bastante coisa, a gente já falava um pouco dessas questões tributárias que envolvem a construção civil, mas eu te chamei aqui porque eu acho que é bem importante esclarecer a população que hoje a internet é uma faca de dois gumes, né? Muitas coisas boas a gente encontra na internet, muitas coisas ruins, desinformação, muita informação, mas muita desinformação. Então, por isso que você está aqui para esclarecer. O assunto hoje é a reforma tributária. Para começar, assim, acho que para chamar a atenção do nosso público, né, de uma forma geral, as pessoas precisam ficar assustadas com essa reforma tributária que está sendo discutida lá em Brasília? Não como estão falando na internet, né? Que a tributação vai ser 27%, 28% sobre o valor, por exemplo, da venda do imóvel. Não é bem assim que vai acontecer. Existe toda uma redução de base tributária, uma compensação de impostos para chegar no valor de imposto realmente a ser pago. Então tem que fazer uma análise de cada item para poder chegar ao percentual. Então existe mais um medo aí na internet do que de fato vai acontecer, né? É mais um motivo para você, para o empresário, para o cidadão comum, como pessoa física também, ter um contador de confiança para que ele não caia numa malha fina, para que ele não pague imposto indevidamente, né? Para que ele esteja dentro da lei, né? Sim, perfeito. A reforma tributária, ela, principalmente para a empresa, para a incorporadora, para a construtora, ela dá um recado: você tem que se organizar. Você tem que saber de quem vai comprar, você tem que saber qual é o tipo de produto que tu vai construir para vender, porque cada detalhe desse, a base tributária é diferente. Sim. Né? Hoje a incorporadora está acostumada a pagar um percentual sobre a receita bruta e é muito fácil de achar esse cálculo desse imposto. A partir da reforma tributária, eu tenho umas reduções para poder achar essa base de cálculo, então tem que tomar mais atenção no dia a dia do planejamento da empresa. E possivelmente também tanto o construtor, e a gente falou um pouco sobre isso também na última vez que você esteve aqui, sobre imposto de renda, né, também, como pessoa física na declaração, mas aquela questão a pessoa que está construindo, a pessoa que constrói para ela ou para vender, ela muitas vezes em alguma situação ela diz, não precisa nota fiscal disso aí. Presta esse serviço, está tudo certo, deixa assim. Me dá um desconto aí que não precisa de nota fiscal. Isso praticamente vai acabar, né? Vai acabar.
Vai acabar porque, através das compras, eu vou ter crédito de imposto para poder abater no imposto a pagar. Se eu comprar sem nota, por exemplo, ou não exigir nota fiscal do meu fornecedor, eu não vou ter esse imposto para poder abater no meu imposto a pagar. E aí vai ficar caro. Sim. Né? Vai ficar caro. Acaba pagando o valor cheio sem dedução nenhuma. Sem dedução nenhuma. Perfeito. A reforma tributária, acima de tudo, é para simplificar, né? Então, assim, quais são os tributos ali que vão dizer assim que eles vão ser extintos, vão desaparecer daqui a uns anos? Aí? A reforma tributária agora está na primeira fase, né, que passou pelo Congresso e está sendo discutida no Senado. No Senado já temos aí 1.500 emendas parlamentares, ou seja, muita coisa vai mudar do que veio do Congresso para o Senado. Sim. Mas vai deixar de existir o ISS, ICMS e o IPI, PIS e COFINS nessa primeira fase. E aí vai entrar o IBS e a CBS no lugar. Certo. O PIS e COFINS ele deixa de existir em 2027, se extingue. E em 26, quando começa a reforma tributária, a gente vai ter uma alíquota teste de 1%. Para poder calibrar, o governo saber qual é a base correta, né? Então a gente vai tributar a IBS e a CBS a 1% e vai compensar no PIS e COFINS em 2026, durante o ano inteiro, esse trabalho de compensação e tal, para o governo encontrar aí mais ou menos a base que ele quer para fazer o planejamento da tributação. Mas você acredita que em algum momento aquele que eles falam em 27% talvez nem chegue a isso baseado nessa calibragem que eles vão fazer? Não. É que assim, 26,5% que foi aprovado no Congresso, se discute até agora um percentual maior, 27, 28, é a alíquota teto. É a máxima que pode ser cobrada. Baseado nessa alíquota, eu tenho fatores de redução para cada segmento, né? E tem a compensação também do imposto que hoje eu não tenho. Hoje eu pago, por exemplo, numa incorporadora, que a grande maioria está no regime especial de tributação, o RET, 4%, eu pago 4% sobre o valor total de venda que eu tive no mês. Então, eu vendi um apartamento por 1 milhão, eu pago 4% sobre 1 milhão. Com a reforma tributária, isso não vai ser dessa maneira. Eu vou ter que achar a minha base tributária para depois aplicar o percentual e me compensar dos impostos para depois achar de fato quanto eu vou pagar. Né? Então, para te dar como exemplo, a construção civil ela tem uma redução hoje, já aprovada no Congresso, de 40% sobre a alíquota. Então, uma alíquota hoje que está de 26,5%, quando eu aplico 40%, vai me chegar a 15%. Então, a minha base já não é 26,5%, é 15%. Né? E a minha base tributária não é mais 1 milhão da venda do apartamento como era antes. Eu tenho que encontrar qual é a minha base. Qual é a minha base? É a venda da unidade, menos existe um fator social, que é R$100 mil por unidade. Então, automaticamente, de 1 milhão já a minha base é 900 mil. E do 900 mil, eu reduzo ainda o percentual do terreno, da compra do terreno. Então, aí eu acho a minha base tributária. Sobre essa base, eu aplico 15%. Achando esse valor, eu ainda vou compensar todo o IBS e CBS das notas fiscais de compra que eu fiz durante o período. Tanto de material, como mão de obra, prestação de serviço em geral. E aí sim eu vou achar a minha alíquota. Então, de 26,5% passa para 15%, que vai acabar em 6%, digamos. Vai depender da quantidade de insumo que eu vou comprar, vai depender de quem eu vou comprar. Aí que entra o planejamento, né? Importante entrar o planejamento, porque vai ter segmentos que eu vou compensar menos. Simples Nacional, o MEI. Então, a gente ainda não está aguardando para poder entender, mas a gente vai ter fornecedores que a minha compensação vai ser menor. Então, na hora de comprar, eu vou ter que... Os suprimentos, o setor de suprimentos da incorporadora vai ter que se planejar. Quanto eu vou pagar esse produto nessa empresa, quanto eu vou pagar nessa empresa e quanto eu me compenso de imposto nessa empresa e nessa empresa, para saber de quem eu vou comprar. Ele não vai poder comprar mais assim, sem olhar esses detalhes. Sim. Hoje, talvez o que seria mais próximo disso é aquela questão de comprar fora do estado, né? Isso. Que é ICMS diferente, aquilo tudo comprado no estado, ICMS cheio e tal. Perfeito. Mas agora, possivelmente, essa parte, como não vai existir mais ICMS, não vai ter a alíquota diferente. Não vai ter. Só vai ter a questão do transporte, se o cara vai trazer ou não, como é que vai sair isso, né? Bem isso mesmo. Então agora eu vou ter que tomar esse cuidado, né, na hora de eu comprar o produto para não ser pego, não ser enganado, né? Porque eu vou comprar do fornecedor A, vou pagar R$100, vou compensar R$5, então eu estou pagando 95. Mas do B, eu vou pagar
100 e vou compensar R$10. Então, eu vou comprar do B porque eu vou pagar só R$90. Sim. Então, esse detalhe da compensação do IBS-CBS vai ser muito importante, principalmente para as incorporadoras. Mas isso também vai ser de forma automática, esses cálculos, a questão do valor social que você falou, ou vai ser mais vamos chamar assim, uma obrigação acessória para o contador trabalhar ainda? Depende do segmento da empresa, eu acredito que vai ser de forma automática. Uhum. Um comércio, por exemplo, que compra e vende um determinado produto, uma ótica, por exemplo. Sim. Então ela compra, só compra e revende. Então ela compra, o governo já sabe qual é a IBS e a CBS que está na nota fiscal de compra, e quando ela vende para o consumidor, já tem o destaque do IBS e CBS. Então o próprio governo consegue fazer o cálculo do imposto e já debita na conta corrente da ótica já o valor do imposto, automaticamente. Sim. Partindo para o lado da incorporadora, da construção civil, é um pouco diferente, porque eu tenho o valor do terreno que eu comprei, que vai abater minha base de cálculo, eu tenho o fator social, né, que eu vou abater por unidade vendida, só para quem vende produtos novos, e isso não tem como fazer automaticamente, vai ter que ter uma contabilidade para poder fazer e achar essa base tributária. É tão importante quanto uma contabilidade, tanto agora, né, quanto depois da reforma tributária em vigor, é claro, uma assessoria jurídica que possa ajudar. E que nos assessora juridicamente aqui todo o programa, trazendo informações sobre a legislação, principalmente envolvendo os condomínios da nossa cidade, é claro, o nosso especialista. Chegou a hora de Dr. Gustavo Camacho. Você sabia que eu já fui síndico de um prédio antigo e que não tinha manual? Dica do especialista com Dr. Gustavo Camacho. Não foi fácil. Na época não existia a NBR 16747, que é a norma técnica de inspeção. Como não existia nenhum histórico de manutenção da edificação, foi necessária a contratação de uma equipe técnica de engenharia diagnóstica para a realização de uma inspeção predial na edificação. Com o relatório finalizado, a equipe de engenharia definiu quais seriam as prioridades durante a gestão daquele período, estabelecendo quais eram os componentes, sistemas e subsistemas que poderiam ser manutenidos e aqueles que precisariam de uma recuperação. Com o respaldo técnico adequado, a minha vida na condição de síndico ficou muito mais fácil, pois foi possível gerar a compreensão nos condôminos que antes de pintar a fachada da edificação, era necessária a recuperação do reboco. A inspeção predial foi um instrumento fundamental para entender e aprovar a demanda financeira que o condomínio teria durante o meu período de gestão. Muito bem, conferiu aí a dica do Gustavo Camacho? Pois ele está todos os programas aqui, sempre trazendo uma dica diferente aí para você que nos acompanha aí, para você ficar mais por dentro da legislação que envolve principalmente a questão dos condomínios. E Fábio, então de uma forma geral, a reforma tributária ela está agora, a partir só de 2026, é isso que ela começa a movimentar mais de forma prática, né? Perfeito. 2026 vai ser o start, do início, onde teremos uma alíquota teste de 1% de IBS-CBS, que eu vou poder compensar no PIS e COFINS, então não vou pagar mais imposto em 2026. Né? E durante o ano inteiro o governo vai ter como analisar as contribuições para achar a base, enfim, né, fazer essas análises. A partir de 2027, deixa de existir já o PIS e COFINS, né? E aí a gente começa já com a IBS e a CBS com o PIS e COFINS. Recentemente participei de uma palestra onde você deu alguns detalhes sobre isso. Eu queria que você usasse essa oportunidade também para quem está nos acompanhando, de repente, eu preciso ter uma ideia sobre como é que vai ser isso para a minha empresa, o contador que está me atendendo não se pronunciou a respeito disso. Você poderia fazer uma visita, conversar com os clientes a respeito disso? Como é que seria? Sim, o cliente pode, se quiser entrar em contato comigo no escritório, eu atendo para poder explicar, para dar uma noção de como é que vai ser, porque vai ser bem diferente do que é hoje, né? Hoje o incorporador tem uma noção de tributação que vai mudar bastante. É muito prático hoje eu tributar. A maioria está no RET, no Especial de Tributação, pago 4%, vou pagar 4% sobre o valor total da minha venda. Então, eu calculo muito fácil o tributo. A partir da reforma tributária, a minha base de cálculo vai ser outra. O valor da venda, onde eu vou diminuir o valor do terreno, proporcionalmente àquela unidade, onde eu vou diminuir o fator social, se for uma unidade nova. Aí eu acho a minha base de tributação, aplico o percentual, conforme for aprovado, né, que hoje está em 26,5%, reduzindo 40% para a construção civil, e ainda me compenso das notas fiscais de compra que eu tive no período, para daí sim eu achar qual vai ser o imposto a pagar daquela unidade, daquela venda. Engraçado
que, numa análise rápida, se eu não vender nenhuma unidade no início do empreendimento, vender unidades a partir de um determinado período, as primeiras unidades, muito possivelmente, eu não vou pagar nenhum tipo de imposto. Por quê? Porque eu vou compensar todos os insumos até aquele período. Né? Não é que eu não vou pagar, né? Vou pagar com a compensação, né? Mas eu vou vender uma unidade e naquele mês eu não vou ter tributo a pagar. Né? É uma coisa bem diferente do que é hoje. Sim. Então, essa organização, quem eu vou comprar, né, para poder fazer esse crédito da IBS, da CBS, né, saber quanto eu paguei no terreno, quanto esse terreno proporcionalmente é dessa unidade, é muito importante no dia a dia da função. E até na organização, de repente, ele fala, já que não paguei imposto nesse mês, eu vou fazer um preço especial para você. Não, tá errado. Porque faz parte de todo o cálculo. Todo o cálculo, porque nas próximas unidades eu não vou ter essa compensação. Exato. E vou pagar preço cheio, né, de imposto, né? Sim. Então, a minha base, eu tenho que tomar cuidado para não me iludir nessa análise. É verdade. Então, para você não se iludir, para você ficar por dentro, fique aqui conosco. O Fábio vai ter mais um bloco explicando mais detalhes sobre a reforma tributária aqui no Pode Morar. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição recebe o sócio proprietário da Mast Soluções Contábeis, Fábio Stoyonaga, que está falando um pouco sobre a reforma tributária e o que ela vai trazer aí para o cidadão comum e para os empresários de uma forma geral. Mas, se você quiser assistir os outros programas, inclusive esse também em breve estará no YouTube, você confere em @podemorar. YouTube, Instagram e Facebook você consegue acessar o programa e sempre com alguns cortes especiais também para você ficar por dentro de tudo que a gente discute aqui. Aproveita, siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aqui. Fábio, você falou sobre o RET, né? Talvez as pessoas não estão acostumadas com esse termo, né? O que significa exatamente? E depois da reforma tributária ele também então vai ser extinto, né? O RET é um regime especial de tributação para as incorporadoras, onde eu pago uma alíquota única de 4% sobre a minha receita bruta. Né? Nessa alíquota de 4%, ela envolve PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, que somando dá os 4%. Vai deixar de existir, né? Na primeira fase, que vai ser a extinção do PIS e COFINS, já não vai ter o PIS e COFINS dentro do RET, né? A gente está aguardando para entender como é que vai ser isso. A CEBIC, que é a Confederação Nacional das Indústrias da Construção Civil, ela está fazendo um trabalho dentro do Senado para mostrar para os senadores a importância desse segmento da construção civil, o cuidado que tem que tomar na aprovação da reforma tributária para esse segmento, né? E uma das pautas da CEBIC é que o empreendimento que já está em andamento, que ele não seja afetado. Então, se eu tenho um empreendimento que começou agora e ele está no regime especial de tributação, que fique até o final do empreendimento. Porque quando eu fui fazer lançamento desse empreendimento, eu fiz toda uma análise tributária, de custo, né, de valor para formar o preço de venda. E aí, de repente, a regra do jogo muda no meio do caminho, pode inviabilizar o meu empreendimento. E tem empreendimento que demora uns 5 anos entre construção e receber todas as unidades vendidas, né? Então, é uma briga da CEBIC no Senado para tentar garantir manter, né, o percentual para que os incorporadores não sintam essa mudança no meio do caminho. Mas vai deixar de existir, não vamos ter nenhum tipo de desoneração depois da reforma tributária, né? Alguns aguardam que vai se manter alguma coisa, mas não, todas elas vão deixar de ter. Com a reforma tributária não temos mais nenhum tipo de desoneração de imposto. Porque, de certa forma, é complicado, né? Como você mesmo falou, fez as vendas, né? A construção de uma forma geral em determinado período, agora a regra é nova, é outra forma de tributo. É como se você tivesse que recalcular uma nova obra dali em diante. Né? Perfeito. E assim, você já vendeu. Eu não tenho como chamar o comprador e dizer, olha, eu te vendi a 500 mil, mas mudou o imposto, agora eu vou ter que fazer um aditivo no teu contrato e é 550. Sim. Não tem como fazer isso. Aí depende da margem do incorporador, tem incorporador que pode até trabalhar com margem negativa, né, devido a essa alteração.
Pois é. Então, mas isso aí eu acredito que a CEBIC vai conseguir, nessa transição, manter a tributação até que esse empreendimento finalize. Teria que ter alguma coisa paralela ali, né, para acompanhar. Perfeito. Não como a nota fiscal de Joinville, né, que mudou de uma para outra e agora se vira que o sistema é novo. Deu e tá dando um pouco de dor de cabeça, né? Mais ou menos. Mas toda mudança, né, primeiro é ruim para depois ficar bom, né? Vamos pensar dessa maneira. Vamos esperar. É. A gente falou bastante sobre os incorporadores de uma forma geral, né? Mas para os construtores, para o pessoal da engenharia, os arquitetos, as imobiliárias, os corretores de imóveis, você acha que também vai ser uma mudança significativa? Não? Vai ser a nova tributação, depois da reforma tributária, vai ser novo para todo mundo. Né? Tudo que a gente conhece hoje de tributação vai deixar de existir. Então, vai afetar todos os segmentos. Todos os segmentos, de forma geral, vai mudar a forma de tributar. E todo segmento, a grande maioria do segmento da construção civil está sendo discutido ainda no Senado para tentar reduzir a carga tributária em cima, tanto nas imobiliárias como nas administradoras de bens, que recebem aluguéis, como nas empresas de engenharia e arquitetura. Né? A própria CEBIC está brigando para o segmento para reduzir o percentual para melhorar a base tributária. Hoje, por exemplo, está aprovado para as incorporadoras uma redução de 40% da alíquota teste e para as administradoras de bens, os aluguéis, já tem uma alíquota de redução de 60%. Né? Já está aprovado no Congresso. A pauta da CEBIC é que a construção civil passe a 60% de desconto. Sim. E as administradoras 80%. Né? Mas ainda a gente não sabe se isso vai passar ou não, né? Estamos aguardando para ver se... Ou pelo menos igual, né? 60%, porque imagina quanto que movimenta as incorporadoras em relação à locação, né? Eu digo de mão de obra, de compra de produto, né? Movimenta muito mais essa cadeia, né? Não desprezando, né, os aluguéis de uma forma geral, mas eu acho que é uma cadeia muito maior, né? Muito maior, que emprega muito mais, né? Com relação a dica que você pode dar, né, para o incorporador nesse momento, claro, vai ser uma coisa que vai acontecer daqui a partir do ano que vem, do próximo ano, 2026 e tudo mais, mas que dica que você dá para ele estar se preparando, né, para essas situações aí futuras? O tempo passa muito rápido, né? A gente fala que 2026, 2027, só em 27 já está aí, né? E a reforma tributária para esse setor dá o recado que nós temos que se organizar dentro da empresa. Saber quem é o meu fornecedor, saber qual é o regime de tributação que esse meu fornecedor está, né? Fazer esse cadastro dentro da minha empresa, o meu setor de suprimentos tem que estar organizado, né? Para quando chegar o momento de aplicar a reforma tributária, eu já saber quem são meus fornecedores e, né, em que regime eles estão trabalhando, porque cada tipo de empresa vai ter um crédito de CBS-IBS, né? Então, pode ser que a gente não sabe ainda como vai ficar em definitivo, mas uma empresa do Simples Nacional eu vou tomar menos crédito, possivelmente, do que uma empresa normal. Sim. Né? Então, eu tenho que saber se o meu fornecedor está no Simples Nacional, se ele está no lucro presumido, se ele está no lucro real, porque eu vou ter mais crédito de determinado forma tributária do que na outra. Então, se eu não me organizar, eu vou pagar mais imposto do que eu deveria pagar, né? Porque o incorporador está acostumado em pagar o 4% sobre a receita bruta quando ele está no regime especial de tributação. Sim, né? ele não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com nada. E agora, com a reforma tributária, eu vou tomar crédito para poder pagar menos imposto. Né? Comprar sem nota vai ser um tiro no pé, porque não vou poder compensar. Outra coisa que tem que ser analisado. Mão de obra própria, eu não vou tomar crédito. Agora, se eu contratar uma empreiteira que me fornece nota fiscal com destaque de IBS-CBS, eu vou tomar crédito. Vai valer a pena eu contratar mão de obra terceirizada ou contratar direto na minha incorporadora? Então, uma obra agora, para fazer uma análise, vai ter muito mais elementos do que eu tenho hoje, para viabilizar ela. Sozinho o cara não consegue. Não vai conseguir. Ele tem que se organizar, ter uma consultoria para poder entender, né? Para poder... Porque cada empreendimento é uma análise diferente, né? O empreendimento... Eu tenho um desconto social de 100 mil por unidades
novas vendidas. Um empreendimento que é unidade de alto padrão, eu não vou sentir muito. Vou vender uma unidade de 3 milhões, vou ter um desconto de 100 mil na base tributária. Sim. Agora, se eu lançar um empreendimento de 400 mil reais, os 100 mil faz a diferença na redução da minha base tributária, né? Então, eu analisar se aquele terreno, o número de unidades, né? Quanto mais unidades eu tenho, mais 100 mil reais por unidade eu vou utilizar. Sim. E mais redução da base de cálculo eu vou ter, né? Até na questão, então, comercial. Eu quero analisar, eu vou construir quantos apartamentos aqui. Construir apartamentos maiores ou menores. Então, até essa questão vai fazer parte da viabilidade do negócio. Né? Perfeito. Na análise, já agora, de imediata, a gente consegue perceber que o governo quer cobrar mais impostos dos imóveis de alto padrão, de médio para alto padrão, e cobrar menos impostos para os imóveis de baixo padrão. Minha Casa Minha Vida, enfim, né? O primeiro imóvel, né? Então, por isso que o 100 mil faz a diferença para o imóvel de 350 mil, né? E não faz diferença para o imóvel de 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Né? Que se fosse para fazer proporcionalmente, eu teria que ter vários 100 mil para imóvel até 350 mil, depois 200 mil. Não, é 100 mil para todo mundo. Então, os imóveis mais baratos vão tributar menos. Muito bem, a gente está falando sobre reforma tributária, mas eu quero falar agora com você que está reformando a sua casa. Sabe que às vezes só dar uma pintura diferente para o seu ambiente já é uma forma de reformar a sua casa? E claro, você encontra todos os detalhes e todas as novidades desse segmento e muito mais na Oficina das Tintas. Confira a dica da semana. Para quem tem ambientes ou estruturas em madeiras, a maior preocupação é proteger e embelezar a superfície. Oficina das Tintas Joinville, porque a vida é da cor que a gente pinta. Avenida Marquês de Olinda, 3550. Vem crescendo no mercado produtos que cuidam da natureza sem perder a sua eficiência. E quando eu falo de eficiência, estamos falando de baixo odor, secagem rápida, maior rentabilidade e muita durabilidade. O ideal é você buscar por produtos com agentes fungicidas, proteção solar, hidrorrepelente e inseticidas. Minha dica é, ao adquirir um produto para dar um acabamento na sua madeira, busque produtos que tenham muita qualidade, mas que também vai manter aquela beleza natural da madeira. Voltamos na nossa conversa com o Fábio Stoyanagel, da Mast Soluções Contábeis. Fábio, e é um momento também, a gente falou agora há pouco sobre locação e tudo mais, né? É um momento também que se fala muito em holding. Eu tenho um imóvel só e eu alugo. Vale a pena eu criar uma holding para isso? Eu tenho 2 imóveis, eu tenho 3 imóveis, ou eu tenho um imóvel de grande padrão, um galpão. Que tipo em que momento pensar em holding e que tipo de empreendimento vale a pena criar uma holding para administrar esses imóveis, pensando numa possível mudança da reforma tributária? Com a reforma tributária se discute muito a questão do aumento do ITCMD, que é o imposto do Estado sobre a doação, né? Doação de maneira geral, de cotas ou doação de bens. E hoje Santa Catarina paga a alíquota máxima de 8%. E o próprio ministro da Economia, já em entrevistas, falou que ele não concorda com os percentuais, que é muito baixo, e já se falou até em 30% na doação. Então, olhando esse cenário, se eu tenho vários bens, talvez o momento de abrir uma holding agora. Porque a partir do momento que o percentual aumentar, eu vou pagar mais de ITCMD na hora da doação das cotas para os meus sucessores, para os meus filhos, né? A holding, eu acredito que se tem um imóvel só, a tua casa própria, não tem muita necessidade de você constituir uma. Você vai lá no cartório e faz a doação para o teu filho com usufruto, já direto no registro de imóvel, né? Sim. Então tem que analisar o número de imóveis, tem que analisar o valor de aluguel, né? Eu posso ter só um imóvel só, mas é um galpão que dá 100 mil reais por mês. Sim. Aí vale a pena eu colocar dentro de uma administradora de bens, uma holding, porque a parte tributária é mais atrativa, né? A pessoa física, ela vai na tabela progressiva de imposto de renda e pode pagar até 27,5% sobre a alocação. Sim. E uma pessoa jurídica, administradora de bens, paga 11,33%. Agora, né? Antes da reforma tributária.
Então, vale bem a pena eu ter uma administradora de bens para administrar os meus aluguéis, né? Então, a ideia justamente é assim, quantos imóveis eu tenho? Qual é o valor de aluguel que eu tenho? Eu tenho empresas, então assim, tem que fazer uma série de análises para saber se vale a pena ou não, né? Evitar o inventário, né? No futuro, dor de cabeça, principalmente se eu tenho empresa, né? Fazer uma holding societária para poder... a sucessão já está desenhada dentro do meu processo. Não ter briga ali. Não ter briga no final, a empresa não parar, para esperar o inventário andar, né? Então tudo isso tem que ser analisado, né? Porque hoje a gente trabalha com 2 tipos de holding. A holding societária, né? De participação de societária de empresas, e a holding imobiliária, que é aquela onde eu coloco os bens da família, os bens de aluguel, os galpões, os terrenos da família, né? Os empreendimentos. Para a questão tributária e para a questão da doação já, das cotas, para não cair em inventário no futuro. Fábio, chegando ao fim da nossa entrevista, queria agradecer mais uma vez você estar aqui para esclarecer, né, as pessoas que estão nos assistindo e aproveitar você deixar os contatos aí para as pessoas que querem falar sobre reforma tributária com você, as pessoas que querem falar sobre hold com você, como que ela encontra a Mast, como que elas encontram o Fábio. O Instagram da Mast é @mastcontábil. O telefone do escritório é 34230028. E estamos lá com as portas abertas para tirar dúvida tanto para os incorporadores, para os engenheiros, arquitetos, imobiliárias, né? É hora de pensar na organização da empresa, é hora de pensar que 2027 está chegando aí e eu tenho que organizar o meu setor de compras, organizar a forma que eu analiso o meu empreendimento para não pagar mais imposto. Tá certo. Obrigado, Fábio, mais uma vez. E obrigado também para você que nos acompanhou neste domingo e também, claro, você que nos acompanha nas redes sociais. Não esqueça, @PodeMorar, YouTube, Instagram e Facebook. Um abraço a você, até o próximo programa.